Oi, pessoal, bem-vindos a essa aula, nossa segunda aula, nosso segundo encontro. Eu estou muito feliz por vocês estarem aqui. Ontem eu recebi muitas mensagens de alunos, hoje de manhã também, parabenizando pela aula, né? Dando aquele clique ali, tentando entender algumas coisas. Foi muito legal esse feedback, muito obrigado mesmo, tá? E quero antecipar vocês então que o nosso tema de hoje é um tema extremamente importante e eu vou dizer para vocês que eu uso isso não só para prescrição de treino, mas também para fazer a propaganda do meu estúdio, do meu negócio, da minha forma de trabalho, tá? Como um diferencial ali no atendimento. Então, o conteúdo de hoje é para falar sobre avaliação, tá? E como que a gente faz essa avaliação, né? Sabendo que a gente tem muitos protocolos de avaliação, como escolher cada um em cada caso, tá? Então eu vou mostrar para vocês algumas das avaliações que eu utilizo aqui, que são avaliações principais, né, do meu protocolo, da minha conduta de atendimento, mas existem muitas outras que, dependendo do caso, eu acabo utilizando também como recurso, tá? Então vou falar para vocês dessa importância da avaliação, como avaliar, né, e alguns testes ali bem práticos que eu costumo usar aqui praticamente em todos os alunos, tá? Sem exceções. No nosso terceiro dia, recapitulando aqui para vocês não perderem nada, porque eu espero vocês amanhã também, a gente vai conversar um pouquinho sobre o Pilates, sobre a comercialização, né? O que o Pilates, como que tá esse mercado do Pilates e como que você pode introduzir tudo isso que a gente está falando agora para o nosso nicho de mercado, que é um nicho como personal Pilates, né, para você poder trabalhar de forma personalizada, porque dentro do Pilates, gente, a gente tem várias formas de trabalho e a gente precisa escolher uma, tá, para que a gente possa se diferenciar. Eu acredito muito no treino personalizado para trazer resultados rápidos e eu aplico isso dentro do meu estúdio, dentro das minhas aulas, tá? Trabalhando individualmente, trabalhando também em pequenos grupos, né? Com 2 pessoas por horário. Como que eu faço isso para que seja uma coisa natural, que não fique pesado para mim e que os meus alunos possam ter o reconhecimento de que aquilo que está sendo passado para eles está sendo passado só para eles daquela forma, né? Então eu vou ensinar vocês aí no terceiro dia como que a gente faz isso, tá? E vou dar algumas dicas também de como vocês se destacarem, porque a gente, quando fala em destaque no mercado, muitas vezes a gente pensa só na parte técnica, que é o que a gente está vendo agora. Mas a gente também tem que pensar que a gente é um produto, que a gente é um prestador de serviço, que nossa prestação de serviço ela precisa aparecer. As pessoas não vão bater na nossa porta de graça porque a gente colocou uma plaquinha lá na frente. Não é assim que funciona. Quem dera se fosse, né, gente? A vida tava ganha. Mas não é assim. Então amanhã a gente vai conversar sobre isso, tá? Como que eu utilizo essas ferramentas, inclusive da minha parte técnica, para poder desenvolver a minha imagem, né, perante as pessoas que me conhecem, que às vezes me olham lá nas redes sociais, né, nos sites, enfim, vou contar tudinho para vocês o que vocês precisam realmente, porque ninguém vive de like, né, gente? A gente não vive de like, a gente vive aqui, ó, de poder atrair esses clientes pra gente. Então, pensando no mercado como personal, para você trabalhar ou com estúdio ou trabalhar a domicílio com essas pessoas, eu vou te contar esse segredo no nosso terceiro dia. Então, espero que você não perca, tá bom? Mas antes, eu quero te fazer uma pergunta. Como que você está avaliando os seus alunos aí dentro do seu estúdio? Aí onde você trabalha? Você costuma avaliar pela execução do movimento? Você coloca ele direto ali no Cadillac, pede para ele fazer um exercício e avalia a qualidade do movimento daquele exercício? É assim que você está avaliando? Se eu te disser que isso não funciona, não funciona, galera. Isso
eu fazia muito tempo atrás, não estou condenando vocês, porque eu também já passei por isso. Eu também já fiz muito isso, acreditando, né, que isso me daria muitas pistas do que trabalhar, do que estava faltando, né? Ah, ele tem pouca força de abdômen, então vamos fortalecer o abdômen, né? Ah, ele tem pouca força ali de estabilizadores do quadril, vamos estabilizar o quadril, né? Vamos fortalecer, ele tem dor lombar, então vamos fazer exercício para fortalecer as costas. Era assim que você pensa? É assim que você pensa? Eu já fiz muito isso, gente. Esse é o grande problema da maioria dos profissionais. Isso é o que um profissional mediano faz. É dessa forma que ele avalia. E é dessa forma que nunca mais você vai fazer, porque você vai sair daqui não sendo mais um profissional mediano. Você vai sair daqui sendo um profissional diferenciado. Porque a diferenciação começa pelo seu atendimento e começa pela sua avaliação, da forma como você trata aquele aluno, né? Então, cada um tem a sua individualidade biológica e a gente precisa respeitar ela. E quando a gente está na faculdade, a gente aprende que a avaliação é o primeiro passo que a gente precisa realizar como conduta. Mas no dia a dia, na prática, a gente se esquece. E uma das desculpas que a gente tem, muitas vezes, é: eu não tenho tempo, não sei como fazer isso durante a aula, porque eu tenho outros alunos para fazer, né, para dar aula. E será que eu cobro? Será que eu não cobro? Né? E a gente vai largando de mão porque acha que isso não é necessário, que só a observação do movimento é possível a gente estar realizando uma atividade segura para aquele aluno, sem precisar necessariamente parar para fazer testes avaliativos, né? Os testes avaliativos, eles acabam ficando em segundo plano ou simplesmente eles não acontecem, tá? E aí a gente entra naquele looping, né? De que alguns alunos a gente vê que eles têm resultado e outros alunos a gente vê que não tem resultados. Então, às vezes eu tenho um aluno que tem uma cervicalgia e o outro também tem uma cervicalgia, mas um deles melhora e o outro não melhora, e eu uso o mesmo protocolo. Por que será que um melhorou e o outro não? Por que será que aquele meu aluno que tem hérnia de disco, ele melhorou, mas o outro aluno que também tem hérnia de disco e veio com o mesmo diagnóstico não melhorou? Né? Onde que está esse segredo? Eu só vou descobrir isso se eu avaliar, se eu saber a origem do problema. Porque o meu aluno ter dor é um produto de uma disfunção. É um alerta que me dá para algo que está acontecendo naquele organismo, naquela pessoa. Então, ele não é a causa, né? Ele não é o princípio da causa, ele é a finalidade. Quando o corpo diz assim: chega, não aguento mais, ó, você precisa cuidar, tá? Então, a gente precisa estar realmente muito bem alinhado quando a gente fala sobre avaliação. E isso é que eu vim trazer para vocês como grande importância. No nosso modelo tradicional, no modelo que a gente aprendeu lá na faculdade, a gente aprende que a gente precisa fazer uma anamnese com os nossos alunos, né? E que dentro dessa anamnese, a gente compondo, a gente vê se ele tem um diagnóstico, se ele não tem um diagnóstico, e se ele tem um diagnóstico fechado, a gente considera e trata aquele aluno com aquele papel de diagnóstico. Então, o meu aluno já chega para mim com um CID, né? Então, por exemplo, ele tem hérnia de disco. Então, o problema dele está na hérnia de disco. E aí, o que eu faço? Né? Você não considera que a hérnia de disco ela é o fim de uma disfunção, né? Ela aconteceu por conta de uma disfunção. Ela não simplesmente apareceu ali do nada, tá? Ela pode ter vindo por uma disfunção postural, ela pode ter vindo por uma disfunção de pisada, né? Então, eu preciso saber avaliar de uma forma integrativa, tá? Então, o modelo nosso antigo de avaliação era esse, né? Faz anamnese. No máximo, você faz uma avaliação postural com aquele aluno e depois você colhe o CID e olha os exames para ver como que tá? Hoje, eu já fiz muito isso antes,
Mas hoje, eu muitas vezes nem olho o exame do meu aluno, a não sei que ele seja atual e ele faça muita questão de me trazer. Aí eu olho realmente para ter uma visão mais concreta do que está acontecendo. Mas o diagnóstico em si, para mim, não é um fim, tá? Para que vai me ditar o que eu vou fazer com ele em estúdio, tá? Em aula. O que vai dizer para mim o que eu vou fazer com ele ou não são as avaliações que eu vou estar realizando com ele, são as avaliações dinâmicas, são as avaliações funcionais, tá? Eu vou considerar sim a avaliação postural, mas a avaliação postural nem sempre me dá todas as pistas que eu preciso. Ela me dá algumas pistas, mas eu preciso muitas vezes avaliar esse movimento na sua dinâmica, como ele acontece, para que eu possa ter uma resposta realmente mais assertiva do que pode estar acontecendo com aquela pessoa. Ontem eu falei para vocês sobre o modelo integrativo, né, que eu trabalho. Então, hoje eu não trabalho mais nesse modelo tradicional, tá, de avaliação, né, de prescrição de treino. Eu considero e trabalho muito pelas etapas, né, que a gente conversou ali na aula passada, tá? Então, eu trabalho com eles por metas, a gente coloca metas e vai periodizando essas metas. Porque muitas vezes, se a gente resolver querer trabalhar tudo, às vezes o aluno tem tantas coisas para ser trabalhadas que se eu não focar na causa primária, se eu não focar naquilo que é principal, eu não vou conseguir trabalhar nada. Eu vou tentar fazer tudo e não vou conseguir resultado em nada. Então, eu sempre trabalho com metas, tá? Metas de longo prazo, metas de médio prazo e de curto prazo em cada sessão. Então, hoje o modelo integrativo que eu trabalho é um modelo pautado em 3 aspectos, tá? Em 3 pilares, que é o aspecto estrutural, aonde dentro dessa avaliação, dessa conversa, eu vou estar colhendo essas informações da estrutura desse corpo, dessa pessoa, tá? Então, se ela tem um abolamento, se ela tem uma restrição de espaço intervertebral, se ela tem algum problema ligamentar, né? Como tá a saúde desses ligamentos, tá? Como tá essa saúde, se ela tem osteoporose, por exemplo. Então, eu vou avaliar a estrutura, aquilo que ele me traz, tá? Qual é o contexto geral que aquele aluno está me trazendo daquele organismo. O segundo aspecto é o aspecto funcional, é como que isso se organiza dentro do movimento, a nível muscular, né? A nível de construção de movimento. Então, esse aspecto é um aspecto extremamente importante, porque eu vou avaliar a mobilidade, se ele está hipomóvel, se ele não está, se ele está hipomóvel, aonde está a compensação, se ela é no segmento acima, se ela é no segmento abaixo, tá? De onde está vindo isso, possivelmente, porque dificilmente a gente consegue identificar uma causa primária, mas a gente tem muitas pistas e ideias do que isso pode estar acontecendo. E o terceiro aspecto é o aspecto neural, né? Eu vou colher informações de propriocepção, né? Do CG, do centro de gravidade dessa pessoa, tá? Como ele tá. Eu vou colher informações de receptores captores oculares, né? De como isso está funcionando, que vai refletir, por exemplo, também na minha propriocepção, né? Então, tudo isso eu vou colher também como informação. Então, a minha avaliação, ela também vai ser observada, tá? Para que eu possa acolher uma conduta integrativa para trabalhar com essa pessoa dentro dessas 3 esferas, dentro desses 3 aspectos. E toda aula que eu for realizar, ela vai ser construída dentro desses 3 pilares. Tá? Sempre levando em consideração também, quando a gente fala de coluna, da tríade de estabilização, que eu preciso e coloco ela como um principal pilar ali na hora de eu desenvolver os exercícios, quando eu vou trabalhar, por exemplo, com um aluno que tem uma disfunção de coluna, tá bom?
Então, vamos lá para os slides que a gente tem muita coisa para conversar e eu quero mostrar para vocês antes alguns depoimentos de alunos que eu tenho para mostrar para vocês que o método funciona e que avaliar faz toda a diferença no caso e fez muita diferença no caso de cada um deles. Em outubro de 2018, eu fui diagnosticada com 3 hérnias de disco e 3 bicos de papagaio na coluna cervical. E além disso, eu tenho ainda fibromialgia, então eu tinha muita dor, eu travava direto, tomava remédio diariamente. E o meu ortopedista disse assim: ou você faz algo, ou a gente se encontra na sala de cirurgia. Um mês depois eu parei de tomar medicamento, em novembro eu já não tomava mais medicamento. Em dezembro eu já estava 5 quilos mais magra. E aí nunca mais parei, nunca mais travei, nunca mais tomei remédio, não tenho mais dor. E trabalhar com a Aline é muito legal, né? É ao mesmo tempo cansativo, às vezes dolorido, mas é muito legal. A Aline tem um jeito de ensinar, de mostrar pra gente a posição correta, como é que a gente tem que fazer determinados exercícios de uma forma muito alegre, muito dinâmica. A aula não para o tempo todo, então não é aquela coisa chata de você trabalhar o dia inteiro e chegar aqui, putz, vou ter que fazer pilates. Eu recomendo muito para todo mundo que me pergunta, eu falo, pra mim foi mudança total. Desisto de qualquer coisa, mas não desisto do pilates. Procurei o pilates porque eu fui diagnosticado com 2 hérnias de disco na região lombar, né? Então eu sentia muitas dores. Procurei a Aline para fazer uma aula experimental, né, para ver como que era o pilates, para poder, com o tempo, tirar essas dores, né? Mas eu comecei há 2 meses, né? Hoje, né, como eu disse, há 2 meses fazendo, eu não sinto mais dores, né, na região lombar. Percebi uma melhora no meu condicionamento físico, tá? E de quebra ainda consegui reduzir peso, tá? Então isso aí está sendo muito gratificante, né? O método da Aline é muito bom, né? Ela puxa bastante o exercício, isso é bom, eu gosto disso. Não é aquela aula parada, é uma aula que ela sempre está puxando. Só tenho a agradecer ao Pilates, né, e aos cuidados da Aline aí, por essa melhora na minha coluna. Eu trabalho com ginástica rítmica, então eu sou técnica da minha equipe e também trabalho com educação física escolar. E sempre fiz dança há mais de 13 anos, sempre tentei experimentar outras práticas, mas sempre achei muito entediante. Então, como profissional, esquecia de cuidar de mim, sempre estava lá dando aula, até que chegou um dia que a dor estava insuportável, eu descobri uma hérnia e até começou a atrapalhar até mesmo minha vida na dança, porque eu queria fazer as coisas, mas o corpo não correspondia e era difícil para mim entender até onde eu podia ir. E tentei, fiz fisioterapia, cheguei a fazer um procedimento na coluna, mas nada melhorava significativamente e me trazia uma qualidade de vida. Então eu procurei o Pilates, a princípio como uma prática de reabilitação para melhorar minhas dores, e hoje se tornou algo que faz parte da minha rotina, que eu sinto que eu preciso disso, não como necessidade, mas porque eu gosto, então eu descobri um prazer pelo Pilates, porque eu percebo como que meu corpo correspondeu rápido ao que a gente estava trabalhando, tanto no meu dia a dia, quanto na dança, quanto no meu trabalho. Eu sou muito crítica, né, do profissional que eu ia escolher para trabalhar, e a Aline é uma excelente profissional, ela é extremamente capacitada, confio nela, todo o meu corpinho. E ela é malvada, é muito malvada, mas ela consegue trabalhar de uma maneira que foge do óbvio. Então ela consegue fazer com que um treino do Pilates seja interessante para cada perfil de pessoa. Você procurar um profissional que entenda a sua história, entenda o que você gosta, o que você não gosta, para que aquilo não fique uma coisa monótona. Então o Pilates, para mim, ele traz tudo que eu preciso em termos de fortalecimento e de até mesmo de bem-estar. Então virou parte da minha vidinha. A mente da Aline é assim. Então ela tem muitas ideias e de exercícios diferentes, formas diferentes, que eu preciso estar concentrada no meu corpo inteiro, fazendo tudo ao mesmo tempo. Então isso dá uma outra consciência corporal, que é sensacional, assim, não tem o que falar. A consciência que eu encontrei no Pilates me ajudou muito na dança, é uma consciência que é necessária para a dança também.
Então isso fez eu ter um carinho muito grande pelo Pilates e pela Aline, até porque ela é mãezona de todo mundo, ela puxa a orelha de todo mundo. Então ela fala, não, você vai conseguir fazer sim, pode ir, vai na fé que você consegue. Então essa puxada de orelha também eu gosto bastante, foi uma das coisas que fez eu me apaixonar pela aula dela e mais ainda pelo Pilates. E aí, gostaram dos depoimentos, gente? Esses são depoimentos de alguns alunos meus. Se vocês depois quiserem ver os depoimentos na íntegra, né, tá no meu canal do YouTube, tá? Peguei só alguns trechos, não ia ficar muito longo. Mas para vocês verem, né, todos eles têm algo em comum ali, tem duas coisas em comuns. Eles tiveram resultados rápidos, menos de 2 meses, tá? E eles também preconizaram muito a questão da aula, né? Da aula não ser parada, da aula não ser monótona, né? Por quê? Porque eu tô sempre puxando eles para um desafio. Eu tô sempre desafiando eles a algo novo, né? Tô sempre buscando trabalhar com eles coisas das quais eles não se permitiam antes trabalhar ou que eles imaginavam que eles não conseguiriam fazer. Então não tem dó de aluno, gente, não tenha dó de aluno, mas respeitem as fases em que eles se encontram, tá bom? E como que eu consigo esses resultados assim tão rápidos? Com avaliação física, tá? A avaliação, ela me traz muitas chaves, muitos achados de como direcionar o meu treino e colocar ele em microciclos, tá? De treinamentos. Então, como eu disse na aula passada, quem assistiu a aula de ontem, eu trabalho por metas com eles. E eu faço eles entenderem que o que eu estou fazendo é direcionar para uma meta. Então, quando eu faço isso, eu sempre terei algo a trabalhar com eles. Sempre. Embora a gente trabalhe o corpo todo, embora os exercícios de Pilates sejam exercícios neurofuncionais, onde eles vão ter todo esse mecanismo, mas todos os exercícios, mesmo trabalhando o corpo todo, eles têm um único objetivo, eles têm uma única meta principal. Eles têm uma meta principal e pequenas metas a serem alcançadas que compõem esse auxílio para que eu atinja a minha meta principal. Então assim eu vou direcionando o trabalho e eles sempre vão tendo coisas novas para fazer, tá? Então nos depoimentos quando eles dizem, ela sempre traz coisas novas, as aulas não é parado, é por isso, é porque a gente está sempre mudando. Melhorou alguma coisa? Agora a gente vai introduzir isso. Melhorou tal coisa? Agora a gente vai introduzir isso. E assim a gente vai seguindo, tá? Bom, importância da avaliação, então, vamos falar sobre essa importância, tá? Para prescrever treinos com maior precisão. É basicamente isso que a avaliação serve, tá? Para coletar esses dados que são analisados, tá? E não só coletar, porque muitas vezes a gente é colecionador de achados, né? A gente acha um monte de coisa, mas a gente não sabe trabalhar com aquilo. Ou a gente muitas vezes não sabe o que fazer com aquilo. Tá? A gente fica num pensamento muito reducionista sobre como trabalhar, sobre como abordar, tá? Mas cada aluno, ele vai precisar ser abordado de uma forma diferente. Então, nos depoimentos ali, vocês viram que cada aluno, eles trabalham com coisas diferentes, eles têm focos diferentes. O Thiago, por exemplo, é corredor, eu não coloquei ali, mas ele é corredor de rua, tá? E parou de correr por causa de dor lombar. Então, eu vou direcionar a aula dele também para uma preparação de corrida de rua, tá? Então eu vou trabalhar com ele de forma integrativa, trazendo exercícios que sejam exercícios que vão auxiliar ele naquela prática que ele tem fora dali, no dia a dia dele, tá? Mas focado no problema que ele tem. Então saiam da caixinha, porque muitas vezes a gente vai precisar sair dos exercícios clássicos. E pelos vídeos deu para ver que eu não trabalho só com os clássicos, eu trabalho sim com os clássicos, eu tenho sim o Pilates clássico como base, mas a gente não pode esquecer de tudo que a gente já aprendeu lá atrás. Nada do que eu tô falando aqui, que eu vou falar aqui, é algo novo, tá? Para vocês. A gente aprende, mas a gente esquece, tá bom? E muitas vezes a gente não sabe como interpretar e usar isso. Então, para cada aluno, eu vou direcionar uma melhor avaliação, um melhor instrumento, tá? Por que eu tô dizendo isso? Porque temos muitos testes, gente. É infinitos. Quanto mais eu estudo sobre avaliação, mais eu vejo que tem testes
mais eu vejo que tem coisas que eu não conheço, que me trazem outras direções, que me trazem outros achados. Então, como que a gente escolhe quais os testes fazer? Pela anamnese, tá? Pelo que o meu aluno me traz como queixa. Então, dependendo da queixa que ele me traz, dependendo daquilo que eu vejo que está acontecendo, eu vou trabalhar com alguns testes para descartar hipóteses, tá? Ou para afirmar hipóteses. E a primeira delas é a avaliação postural. A avaliação postural, eu trabalho sempre como uma pré-avaliação, mas ela não tem uma finalidade em si, porque pela avaliação postural a gente não consegue ter todos os achados necessários. Então eu parto para a avaliação funcional, que vai me direcionar ali aquilo que eu preciso trabalhar com ele em formas de qualidade de movimento, de padrões de movimentos, tá bom? O que eu faço na avaliação postural, gente? A avaliação postural, como eu disse, ela me serve como base inicial para o meu primeiro contato com esse aluno, tá? Então, na minha aula experimental, eu já faço uma avaliação postural, uma avaliação prévia, porque eu não tenho muito tempo para avaliar, né? Para avaliá-lo, eu necessito de praticamente uma aula inteira para avaliar. Então, esse aluno meu, ele vai chegar para mim num dia, num horário que eu consiga dar atenção apenas para avaliação. Ele fechando comigo, a minha primeira aula é a avaliação física, tá bom? Mas na própria avaliação, na própria aula experimental, eu digo que eu faço uma pré-avaliação. E a avaliação postural é uma avaliação que vai me dar direções de que possivelmente eu vou trabalhar com eles. E o que observar na avaliação postural, né, galera? A gente vai observar os pés, tá? O alinhamento desses pés, dessa base, tá? Se ele é um pé que tá desabado, né? Se não, tá? A altura desse arco plantar, tá? O alinhamento do hálux. Também vou observar aqui o CG, o centro de gravidade. Se ele tem uma base aberta, se ele tem uma base fechada, também vai me dar muitas direções. Tá? Uma base aberta me mostra que ele tem pouco equilíbrio, pouca propriocepção. Eu vou precisar mexer também na parte de reprogramação neural, tá? Reprogramação postural com essa pessoa. Vou observar os joelhos, tá? O alinhamento, né, dos membros inferiores, tá? Se esse joelho ele é varo, se esse joelho é valgo, tá? A relação do joelho com o quadril. Bom, vou observar os desvios, né, da linha da coluna, tá? Assimetrias, né, no caso ali das escolioses. Vou observar curvas fisiológicas, né, no caso se ele tem uma hipercifose, se ele tem uma retificação cervical, tá? Se ele tem uma hiperlordose, né, como que isso está refletindo. Então, vou por esse caminho aí, tá? O tronco, os ombros e as escápulas também me dão muitas direções, né, do que trabalhar. Muitas vezes eles estão relacionados aí com quadros de cervicalgia também, com quadros de retificação cervical, tá? E a cabeça, né, inclinações e rotações, tá? Como que eu tô citando agora. Bricot, gente, em 2008, ele fez esse esqueminha aqui que eu gosto muito de usar em aula, para poder explicar sobre a importância, né, da avaliação postural, tá? Porque quando eu observo uma pessoa, eu vou ter todos aqueles achados de observação que a gente falou agora, e aí eu tenho que pensar de uma forma de um raciocínio avançado, né? Então, se eu tenho uma pessoa, por exemplo, que vem com queixa para mim de dor nos ombros, né, com cervicalgia, por exemplo, dor no pescoço, eu preciso pensar qual que é a causa dessa dor no pescoço. Geralmente a cervicalgia, ela é uma causa secundária. A origem dela não está na cervical. A origem dela está em outro lugar, em uma outra disfunção. E aí, essa avaliação vai me permitir ter parâmetros para tentar descobrir qual que é a causa primária daquela dor cervical, tá? No caso aqui, Bricot colocou um esqueminha para ficar mais simples da gente pensar sobre isso.
E a gente vai refletir sobre isso, inclusive quando a gente fala sobre biotensegridade, tá? Que é o estudo das fáscias, né? Que é o estudo também ali que leva muito em conta os trilhos anatômicos. Eu tenho um aluno com uma pronação no pé, vamos pensar nesse caso de cervicalgia, e esse pé pronado, ele vai fazer com que haja uma rotação tibial, causando um genovalgo nessa pessoa, né? E, consequentemente, uma abdução de quadril, tá? Nessa abdução de quadril, eu posso ter uma assimetria pélvica. Essa assimetria pélvica pode me trazer dores na lombar, por exemplo, ou ela pode simplesmente me provocar uma escoliose ou torácica ou lombar também, que não é via de regra, tá? Mas ela pode refletir para uma dor lombar, ok? Essa escoliose torácica ou lombar, ela reflete numa depressão do ombro direito e, consequentemente, uma inclinação cervical à esquerda, gerando o meu quadro de cervicalgia, por exemplo, tá? Então, a gente pensa aqui de uma forma muito integrativa do movimento, né? Não é o achado pelo achado, mas é o achado para que a gente possa interpretar esse achado e tentar descobrir, é por isso que está acontecendo isso. Então, aonde iniciaremos o tratamento? Aonde a gente inicia, né, mexer, né, onde eu inicio o meu trabalho com aquele meu aluno. Esse é o pensamento que a gente tem que ter quando a gente faz uma avaliação postural, por exemplo, ou uma avaliação dinâmica. Vamos falar então, partindo, né, depois dessa avaliação postural, tá? Sobre a avaliação funcional. A avaliação funcional eu gosto muito e eu realizo bastante aqui com os meus alunos, tá bom? Ela é feita por 7 testes principais de avaliação, tá? Onde a gente vai observar padrões de movimento básico. Então, esses padrões de movimento, eles vão compor esses achados do que a gente precisa trabalhar. Se esse aluno ele tem limitações de movimento, se ele tem alguma simetria muscular, tá? Que é identificada ali durante a execução do movimento, né? E vamos direcionar o treino a partir disso, porque muitas vezes a posição ortostática ela não me diz como que é o comportamento, né, o padrão motor dessa pessoa na hora dela executar o movimento, na hora dela caminhar, na hora dela correr, na hora dela agachar para pegar algum objeto no chão, tá? Então, a avaliação funcional ele vai me dizer tudo o que eu preciso saber em relação à prática, né, desse padrão de movimento básico que essa pessoa vai me trazer, tá? E facilita muito na hora de eu reavaliar, porque eu já tenho um padrão de avaliação e são testes muito simples, não são testes rápidos, são testes simples de serem feitos, de serem aplicados e de serem direcionados, tá? Bom, eu não vou colocar todos os testes da nossa avaliação funcional, mas tem um teste em específico, que é o teste do agachamento, que eu realizo com praticamente todos os alunos que eu tenho aqui e é um dos testes mais importantes que eu acredito, assim como testes de mobilidade de ombro, tá? Também acho extremamente importante, né? Então, esse teste, vamos lá para o teste de agachamento. O teste de agachamento, ele tem essa posição inicial que o Thiago está fazendo, tá? Onde ele tem que elevar o braço acima da cabeça, tá? Em alinhamento com o tronco. E aí ele vai realizar a descida do agachamento total, tá? Até ficar na posição de cócoras ali. Então ele vai fazer o agachamento. O que eu vou observar aqui no teste? Depois a gente vai ver observações, tá? Mais detalhadas. Eu vou observar o alinhamento dos pés, tá? A flexibilidade de tornozelo, se ele consegue realizar ou não. Muitas vezes
alunos que não conseguem fazer o agachamento total, eles têm uma hipomobilidade de tornozelo. Eu vou observar o alinhamento dos joelhos, tá? Se ele tem valgo dinâmico ou não, né? Assimetrias no quadril e ali, ó, o ritmo lombopélvico, tá? Então, vou terminar aqui. A gente vai observar o ritmo lombopélvico dele, como que é feito, se ele faz, né, esse movimento para dentro, se ele não faz, se ele tem um ritmo lombopélvico. Vou observar o alinhamento dessas escápulas, tá? Se ele consegue também manter essa postura, essa posição, né? E se o centro de gravidade dele, né, ela permite com que ele faça sem muitas oscilações, tá? Esse movimento. Bom, aqui eu coloquei para vocês mais resumidamente o que a gente falou agora, tá? Então, observar estabilidade de tronco, de arco plantar, joelho, pelve, core e lombar, mobilidade de tornozelo, quadril, torácica e glenomeral. Gente, isso aqui é importante, tá? Às vezes a pessoa ela tem uma bursite de ombro, ela não vai conseguir realizar esse movimento exatamente acima da cabeça. Dissociação de quadril, tá? Aqui a gente não tem uma dissociação de quadril, mas em alguns testes a gente tem, tá bom? Flexibilidade muscular e dinâmica, equilíbrio, né? É aquilo que eu falei do centro, né, de gravidade ali, observar. Observar a propriocepção dele, né? Se ele não fica também ali muito descompensado, vamos falar assim. Ativação muscular, concentração, postura e amplitude de movimento. Bom, aqui, pessoal, a gente vai falar sobre ritmo lombopélvico, tá? Que é uma outra avaliação, é uma avaliação dinâmica da coluna, né? Aonde eu vou avaliar ali esse ritmo lombopélvico, que é o movimento simultâneo, né, numa razão rítmica do movimento lombar para uma rotação pélvica. Então, quando a gente faz um movimento de flexão da coluna, que é um movimento global, né, eu vou observar como que faz esse movimento da lombar em relação ao movimento de flexão, tá? E em relação à sua relação com o resto dos segmentos da coluna como um todo, tá? Isso vai me dar achados importantes que muitas vezes a avaliação postural não me dá, tá bom? Então, por que eu tô falando isso? Ó, eu separei aqui duas avaliações para que a gente possa fazer um comparativo, tá? Essa é a avaliação do Thiago. Então, só para vocês observarem como muitas vezes a gente cai no erro da avaliação quando a gente vai fazer só o teste de flexão da coluna, sem avaliar ritmo lombopélvico, tá? E também quando a gente vai fazer uma avaliação postural, tá? O Thiago, se você olhar a postura dele aqui, ele tem um pouco de hiperlordose, tá? A cifose dele parece tudo bem, ok, normal, ele tá olhando um pouquinho para baixo, mas a cervical dele também é ok, tá? Ele tem um centro de gravidade, né, um pouco duvidoso, que eu digo, porque apesar dele ter uma hiperlordose aqui, ele aparentemente parece que joga um pouco o quadril para dentro, então isso aqui talvez seja uma postura não estrutural, né, viciosa, vamos dizer assim, um padrão de movimento dele, né, na postura ortostática, tá? Mas que a gente vai tirar a dúvida agora sobre o ritmo lombopélvico. Olha como ele desce, gente. Eu vou voltar até um pouquinho aqui, ó. Olha como ele desce em bloco, ó. Ele desce em bloco. Apesar de eu ter pedido para ele descer primeiro a cabeça, descer os ombros primeiro, pra gente poder ver esse movimento. Para ele é muito difícil fazer isso, tá? Então, o padrão de movimento dele, ele é um padrão mais retificado, tá? É o padrão de movimento, tá bom? A gente não está falando em disfunção aqui, a gente está falando em padrão de movimento, percepção corporal,
tá? Porque ele é capaz de fazer, mas ele não faz, tá bom? A lombar dele, ó, vamos observar a lombar. Voltaremos aqui. A lombar dele, ela tem que entrar em congruência com a minha região torácica, tá? Ela precisa fazer essa curva. Aqui tá pequenininho, mas em alguns casos eu não sei se dá para perceber, mas eu tenho uma leve aqui hipomobilidade nessa região lombar, tá? Ele tem uma boa flexão de quadril. Então, quando ele toca o chão, ele não toca o chão porque ele não tem um encurtamento de isquios tibiais. Ele toca a mão no chão, né? E nem porque ele tem um ritmo lombopélvico aqui. Ele encosta a mão no chão porque ele tem uma boa mobilidade de quadril, mas ele não tem uma boa mobilidade de lombar, tá? E ele não tem um alongamento de isquios tibiais, tá bom? Ele tem uma certa restrição, depois em outras avaliações a gente tira a dúvida disso, tá? Desse encurtamento, e ele tem um encurtamento leve de isquios tibiais, não é muito não, e ele tem um encurtamento de reto femoral, tá? Mas isso são outros testes que a gente aplica, que dá pra gente perceber no teste de Thomas, né? E no teste de Kendall, que é o teste adaptado de Thomas, a gente consegue observar melhor isso e realmente ter uma boa ideia do que está acontecendo aqui quando a gente avalia esse ritmo lombopélvico, tá? Então o Thiago, ele encosta a mão no chão. Então aí você fala assim, nossa, ele tem uma boa flexibilidade, ok, né? Mas o problema dele não tá na flexibilidade em si aqui, ó, do quadril, ele joga, tá vendo? O problema dele tá nessa hipomobilidade da lombar, tá? Vou mostrar um caso bem mais aparente do que eu tô falando. Esse é outro aluno, ó, ele já desce com menos padrão de retificação do que o Thiago, mas aqui, ó, não mexe não, tá? Não mexe. E quando ele vai subir, vocês vão ver que aqui vai continuar igual. Ó. Por que que eu peço para ele fazer essa extensão? Vamos observar agora no caso do Thiago também. A torácica dele é muito boa, ok, tá? Do Thiago. Ó, ele sobe em bloco aqui. Eu vou pedir para ele baixar de novo. E vou pedir para ele ficar no padrão que o meu outro aluno ficou, tá? Pra gente ter uma outra observação. Ó. Muito bem. Por que que eu peço para eles fazerem essa extensão da coluna? Para eu observar todo o ritmo lombopélvico e o ritmo dessa coluna, se ela faz esse desenrolar, né, de entrar em congruência e sair, tá? E se ele tem, por exemplo, uma hipercifose estrutural, ou se ela não é estrutural, se ela é funcional, tá? Então aqui, se ele tivesse uma hipercifose estrutural, a cifose dele não sairia da curva. Ela não entraria aqui, ó, tá? Em retificação junto com a lombar, tá? No caso dos dois. No caso, nenhum dos dois tem hipercifose, tá? Mas se fosse um aluno que tivesse hipercifose, ele ia entrar nesse padrão, tá bom? Ele não ia conseguir fazer isso. No caso dele aqui, ele tem pouca mobilidade de quadril, tá? E ele tem encurtamento de isquios tibiais também. A lombar dele é muito mais hipomóvel que a lombar do Thiago, tá bom? Se você colocar um copo de água aqui em cima, mesmo que ele esteja lá embaixo, o copo de água vai ficar de pé, tá? O copo de água vai ficar de pé.
Tá vendo? Ele perde essa curva, né? Vamos ver o caso do Thiago aqui. Do Thiago, eu quis mostrar pra vocês. Por que eu gosto de mostrar o caso do Thiago? Porque, aparentemente, ele parece com uma coluna ok. Você fala assim, não, dele não tem nada. Mas tem, tá? Tem. Olha como é hiperativado os músculos lombares, tá bom? Do Thiago. Isso faz com que ele tenha essa hiperativação aqui, tá? Faz com que ele tenha muitas vezes essa hipomobilidade lombar, tá? Então essa pequena hipomobilidade lombar, ela provavelmente está ligada a essa hiperativação dessa musculatura. O que eu trabalho então com o Thiago? Alongamento? Não, eu não vou trabalhar com alongamento no caso dele. No caso dele, eu vou trabalhar com dissociações de quadril, eu vou trabalhar com mobilidade de coluna lombar, eu vou trabalhar com mobilidade de membros inferiores, tá bom? Eu vou trabalhar muito com mobilidade dessa região. Ele precisa ganhar mobilidade para que essa hipertensão dessa musculatura possa se desfazer e aí sim ele realmente fazer o ritmo lombopélvico lá embaixo, né, para ter esse ganho, esse pequeno ganho que ele tem. Ele é um esportista, não vai ter tantos problemas assim, tá? No caso dele também vou trabalhar muito com mobilidade inicial e depois com alongamento, tá? No caso dele aqui. No caso do Thiago, muito mais mobilidade do que alongamento. No caso dele aqui, inicialmente mobilidade e futuramente mais alongamento, tá? Então é isso, gente. Não sei se eu consegui clarear um pouquinho para vocês. É um assunto bem complexo avaliar o ritmo lombopélvico. Tem muitos detalhes que a gente precisa prestar atenção. E muitas vezes a gente precisa completar esses achados, tá? Com outras avaliações, como foram as avaliações que eu explanei para vocês aqui agora, tá? A princípio, quando eu observei a avaliação do ritmo lombopélvico do Thiago em questão, eu falei assim, nossa, muito bom esse ritmo lombopélvico dele. Quando a gente vai fazer as outras avaliações, você fica meio na dúvida, né? A princípio eu achei muito legal, depois eu fiquei meio na dúvida. E eu falei, não, vamos fazer o resto dos testes. E a gente foi fazer os restos dos testes e aí deu positivo para algumas coisas de trabalho, né? Então, é interessante isso, da gente fazer essa observação e esse paralelo, tá bom? Então, avaliar o ritmo lombopélvico é muito importante, tá? Não só em casos como esse que eu trouxe, mas em casos de hipercifose, como eu explanei aí e falei. Então, pessoal, é isso. Eu espero vocês amanhã, tá bom? Na nossa aula. Esse curso, essa jornada, são para profissionais do movimento, mas especialmente para profissionais que querem parar de depender, né, de estúdios, sabe? Que querem realmente tomar um rumo, uma direção ali nas suas vidas, assim como eu fiz, para que você não fique sem aula, né? Nessa pandemia, nesse período pandêmico que a gente está vivendo, ele é um período que foi muito difícil para muitos profissionais, né? Muitos estúdios perderam muitos alunos e, consequentemente, muitos profissionais não são registrados, né? São contratados, perderam suas aulas. Então, venham amanhã, porque amanhã eu vou falar com você para te dar algumas dicas sobre como você trabalhar com Pilates, como você viver de Pilates, né? E para a gente viver de Pilates não é só fazer um curso de Pilates, não é só executar aulas de Pilates. Não, a gente precisa aprender essas coisas aqui que a gente está falando, né? Que são as nossas habilidades. A gente precisa desenvolver, né? E tá sempre aperfeiçoando as nossas habilidades técnicas, que é o que a gente está fazendo agora nesses 2 dias, mas a gente também precisa desenvolver habilidades, tá? Que são de outras áreas, né? A gente é um produto, pessoal. As pessoas vêm até nós buscando melhorias e a gente está vendendo um serviço, mas a gente também está vendendo o nosso serviço, a nossa imagem, né?
Essa imagem é uma imagem construída, e quando a gente pensa num trabalho personalizado e pegar alunos, né, de forma personalizada para que você possa trabalhar em condomínios, por exemplo, sem ter que depender de aulas de estúdios para que você viva, né, com contratação, ou mesmo você que pensa em montar um estúdio, já realmente ter uma visão de como atrelar essas duas coisas, como atrelar o seu conhecimento técnico ao seu conhecimento empresarial, porque a gente é um microempreendedor, a gente precisa ter uma mente empreendedora quando a gente pensa em trabalhar com Pilates, certo? Então eu espero você amanhã, que a gente vai conversar sobre isso, tá? O meu objetivo é ajudar você, profissional, a ter autonomia, né, a tomar as rédeas da sua vida, tá, em relação à sua carreira, tá? Porque eu por muito tempo também sempre ouvi outras pessoas e sempre fiquei com aquele medo de me expor e de colocar, e isso é uma coisa que sempre martelou muito na minha cabeça, que eu sempre quis ajudar muito outros profissionais. E agora eu tô tentando fazer isso, né? E quero muito que você assista a aula de amanhã. E espero que você tenha aproveitado a aula de hoje também e tenha dado uma clareada aí nas suas ideias em relação à avaliação. Um beijo para vocês. Até amanhã.